Mas nós estamos aqui com o procurador da SMTT de Alagoinhas, Hilton Ribeiro. Hilton, bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. Bom dia, Gomes aqui. É um prazer enorme estar na bancada aqui. Nosso amigo ali, que eu não lembro o nome. Wesley. O homem da sonoplastia, né? Então é um prazer enorme voltar a essa casa, onde eu tenho grandes amigos, inclusive até lembrar aqui do nosso amigo Dr. Paulo, que eu tinha vindo recentemente aqui, ainda o abraçado, e infelizmente ele nos deixou, mas deixa um legado aí de homem honesto, probo. E aí vamos seguir em frente aí. E até lembrar que ele me pediu um redutor de velocidade lá para 21 de abril, né? Não, foi ali no... o estacionamento dos advogados ali na Justiça do Trabalho. Sim. Ali na Ayrton Senna, né? E doutor Paulo Otto, que era avesso a redutor de velocidade. Mas ele conseguiu, através da OAB, o espaço para os advogados estacionarem na Justiça do Trabalho. Verdade, tem um problema e lá. Só que fica na curva, os ônibus entram para a rodoviária. E se o carro reduzir para entrar, pode haver uma colisão traseira. Então, até lembrando aqui, pedir ao Major, assim que eu chegar no SMTT hoje, para a gente cumprir essa promessa ao nosso amigo saudoso Paulo Otto. Em memória, né? Em memória. Ô, Hilton, só vou pedir para que você fale olhando para cá, para da câmera, sempre pro lado direito, para o microfone não ficar na sua frente, senão o pessoal começa a reclamar pelo Facebook. Tá tapando a cara do Hilton. Que minha voz é muito mais bonita do que a minha aparência. Eles vão ficar reclamando. Mas Hilton, essa semana que passou foi uma semana muito boa para a prefeitura, para a SMTT, né? Teve aí regulamentação dos mototaxistas, teve também aí, finalmente, muito pouca gente acreditava, né, que essa licitação sairia. Inclusive houve questionamentos se haveriam interessadas, e houve mais que uma, né? Foram 3 para 2 lotes. Né, e teve aí 2 vencedoras, 2 lotes. Aliás, eu acompanhei 2 lotes bem divididos, inclusive, as linhas, né, que vai dar, de certa forma, uma melhor situação para até para a SMTT poder fiscalizar, né, os ônibus, enfim. Mas, Hilton, teve alguns questionamentos acerca disso, da questão aí da licitação. Uma semana antes, a gente trouxe aqui o Tonho Rato, né, o pré-candidato do PDT, ele que fez alguns questionamentos sobre a licitação. E o que mais chamou a atenção foi que ele deu dicas de quem venceria a licitação. Ele falou, a Alagoinhas tem povo. ATP. Alagoinhas tem povo. ATP. E, curiosamente, a ATP foi uma das vencedoras da licitação ao lado da Cidade das Águas. Houve direcionamento, Hilton, nessa licitação? Caio, eu acredito que o Luciano, que me conhece há muito tempo, sabe da nossa lisura, né? Quando a gente se envolve em uma demanda, em princípio uma demanda de caráter público, né? Que tem que atender o interesse público. E o Major Alberto também, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, fui comandado por ele no 4º Batalhão, e depois a gente passou pela SMTT em 2009, retornamos agora a trabalhar juntos, né? Então, em nenhum momento nós atuamos para direcionar, até porque isso é crime, e jamais, se houvesse um convite desse, uma proposta dessa, a minha pessoa e ao Major, com certeza nós não estaríamos mais no cargo. E até porque também, em nenhum momento, acredito, eu estou desde 2017 no governo, e o prefeito, sempre quando instigado, e todas as vezes que ele sentou, até nessa bancada aqui, ele sempre dizia que a SMTT estava providenciando os estudos para promover essa licitação. Agora, evidentemente, a gente vive num país democrático e às vezes as pessoas, no exercício da liberdade de expressão, acabam cometendo alguns excessos. No caso específico, quando se lança uma licitação, cai uma concorrência pública, pode concorrer tanto as empresas que estão aí atuando, como qualquer outra empresa que visualize no edital uma possibilidade de vir operar no município de Alagoinhas. Evidentemente, aí não precisa fazer muito esforço mental. Evidentemente, Gomes, que as empresas que já estão instaladas, que já têm um aparato, né, implementado na cidade, ela tem uma, digamos assim, uma vantagem no sentido de que ela já tem a mobilização, né? Porque quando se ganha uma licitação,
Inclusive, a empresa tem um prazo justamente para se mobilizar, seja qualquer tipo de licitação. No caso, as empresas que operam, elas já têm garagem na cidade, elas já têm, né, toda uma estrutura montada, só vão se adequar ao edital, né, porque uma coisa que está sendo muito questionada é porque, por exemplo, a ATP ganhou um lote, aí vai ficar o mais do mesmo, tudo como antes no quartel de Abrantes. Aí tem que lembrar que a gente está iniciando um novo marco regulatório. A gente sai de autorizações precárias, com base em decretos, né? E nós estamos iniciando um novo modelo que se baseia em quê? Num contrato. Você tem um edital que estabelece as regras do jogo, aquela questão que até foi criticado aqui, e até me surpreendi porque a crítica não tinha nenhum fundamento legal, porque a lei de concessões, muita gente acaba indo para a lei de licitações e você tem que analisar qual o objeto da licitação. O objeto da licitação, no caso específico, foi a prestação de serviço por transporte, né, por ônibus, de transporte coletivo de passageiros. Então é uma concessão de serviço público. Então a licitação ela é regida pela Lei 8.666, mas ela tem como base, né, normativa a Lei de Concessões. Então, quando a gente decidiu pela tarifa fixada e melhor técnica, a gente estava amparado da Lei de Concessões, né? Então, pelo princípio da especialidade, né, prevalece a lei especial, que é a lei que rege a concessão. Aí se discutiu muito aqui, né? Optou pela melhor técnica, mas pela Lei 8.666, essa melhor técnica não é adequada, só que inclusive, esqueceram... foi um dos questionamentos da empresa Xavier, né? Que foi rechaçado. Mas o que foi rechaçado foi o pedido liminar. Mas, assim, eu não vou adentrar o mérito agora, até porque Não, claro que vai ter o tempo certo. Mas exatamente, é bom te explicar mas isso, viu? É bom te explicar isso, foi até bom você falar nisso, Hilton, porque é o seguinte, muitos sites de Alagoinhas cometeram um erro crasso, e aí eu tenho que falar isso, infelizmente, são meus colegas, mas cometeram um erro de desinformar a população. Porque deram a informação de que a juíza tinha, no caso, rejeitado o mandado de segurança da empresa Xavier, e não foi isso que aconteceu. O que a juíza fez foi não conceder o pedido de liminar, anulando ou suspendendo os efeitos da licitação. O mérito do mandado de segurança não foi apreciado. Inclusive, a SMTT foi citada, né, notificada para apresentar a contraprova, né? O Ministério Público também foi instado a se pronunciar no caso, e o mérito vai ser discutido posteriormente. Então, a discussão ainda não acabou. Claro que os trâmites, né, continuam, né, pode ser assinado o contrato e tudo, mas a Xavier pontuou alguns vícios aqui, Hilton, que eu gostaria de citar, porque muitas delas têm a ver com o que o Tonho falou aqui, que é o critério de julgamento, como você falou, pela melhor técnica com tarifa fixa, né, falta de objetividade nos elementos do julgamento das propostas, né, e a falta de divulgação de atos referente à licitação no Diário Oficial, o que violaria a publicidade dos atos administrativos, né, e também impediria a fiscalização desses atos, né. A questão da tarifa fixada, a Xavier sustenta que é economicamente insustentável e deverá, em curtíssimo prazo, ser revisada. Esse ponto, para mim, é essencial e eu lhe pergunto, realmente, essa tarifa de R$ 2,70 é apenas aí uma fachada que logo após as eleições haverá um aumento substancial da tarifa? São boas colocações, sempre pertinentes. Eu vou deixar ela por último. A gente tem que lembrar o seguinte, a formatação de um edital, no caso específico aí do transporte público de Alagoinhas, nós viemos estudando o sistema de transporte desde o início da gestão Joaquim. Então houve uma contratação de uma empresa, né, especializada, em que fez um raio-x, né, de todo o sistema, e também se discutiu a questão da tarifa. É bom lembrar, e aí esse é o ponto crucial, nós não exigimos outorga para a concessão de serviço, que é uma modalidade também, né, que você pode estabelecer no edital. Então, qual foi a contrapartida que nós fizemos para justamente não ter esse aumento de tarifa? Foi justamente não exigir outorga. Ou seja, se você pede R$1 milhão para que a empresa assine o contrato, que seria a outorga. Então, nós não exigimos a outorga, isso aí foi até um debate muito interessante. É uma forma de subsídio, no caso. Exatamente, você não exige a outorga, que seria legal, justamente para você manter a tarifa mais módica, né, mais acessível à população. Então, o que
tem que se frisar é que agora nós temos parâmetros tarifários que serão observados e estabelecido uma data, Gomes, de revisão da tarifa, ou seja, do reajuste tarifário, porque tem isso no direito administrativo, você vai ter lá recomposição, revisão e reajuste. Revisão, por exemplo, se houver um desequilíbrio econômico-financeiro que a empresa solicita a revisão da tarifa. E lembrando também que a revisão ela pode ser feita para mais ou para menos, porque se a gente implementar, né, algum outro serviço que venha a diminuir o custo, as empresas vão ter também a tarifa reduzida. O cidadão vai ganhar. Então, quando se fala em revisão tarifária, não se fala só para mais. Pode haver redução também. Então, só para lembrar, não existe factoides, não existe nenhum tipo de malabarismo, como se colocou nessa bancada algumas vezes. O que existe é um estudo sério, por uma empresa que foi contratada também mediante licitação. Nós baseamos todo o edital nesses estudos, e a decisão que houve a nível governamental foi justamente não exigir a outorga para a gente manter a tarifa no preço que aí está. É evidente que, a partir da assinatura do contrato, nós vamos ter parâmetros tarifários, uma data base que passa a ser janeiro. O que é que eu coloquei em outra oportunidade, Luciano? Eu botei assim, cai por terra a tarifa política para iniciar-se o período da política tarifária. Que é muito importante, que dá previsibilidade até. Exatamente, a gente está falando de segurança jurídica. Isso. O que a gente tinha era decretos que colocava as empresas à mercê da gestão. Eu aumento se eu quiser. Se o desgaste político for muito grande, eu não vou aumentar, e você vai começar a definhar, certo? Você não tem contratos, cláusulas pré-definidas. Então, aí que alguns que não fizeram deveriam elogiar o prefeito Joaquim. Porque isso é de uma coragem. Eu falo porque eu conheço o trânsito, conheço o transporte de Alagoinhas há muitos anos, e sempre nas minhas palestras eu criticava. Quando é que Alagoinhas vai ter um transporte licitado? Você tem a Lei 8.066, a Lei de Concessões, a Lei de Mobilidade Urbana, e a partir de agora, 2020, né, nós, com muito esforço e com muita dedicação, nós conseguimos licitar o transporte. É evidente que vai haver críticas. Agora, o que tem que... Eu sempre falava, até lembrando aqui do nosso amigo Paulo Otti, que eu disse a ele uma vez que a boa-fé é presumida, a má-fé tem que ser provada. Né? E eu fico olhando que as críticas vêm como se todos nós agíssemos de má-fé, objetivando se locupletar. Parece que o interesse público está jogado de lado e os interesses pessoais sempre vão estar à frente daqueles que estão atuando na gestão. Então eu estou muito tranquilo. O prefeito... aquele velho ditado lá do Capitão Nascimento, missão dada é missão cumprida, foi o que ele nos pediu lá na frente. Todos os gestores que passaram pela CMTT têm sua parcela de contribuição. O capitão Luiz Fernando, o coronel Nonato e agora o major Alberto, que já tinha experiência de gestão na SMTT. Não foi fácil, Caio, não foi fácil, foi muito trabalho nos bastidores, estudando, revisando. E em que pese você ter dito que a decisão da juíza ela é de caráter, no caso inicial, ou seja, ela apenas não vislumbrou a ilegalidade a ponto de suspender o certame, mas o que a gente tem que lembrar é que qualquer pessoa poderia, inclusive, ingressar tanto com impugnações do período que o edital é publicado, e o que me surpreendeu foi isso aqui, muita gente veio para a bancada questionar o edital, mas não exerceu a sua cidadania ao apresentar uma impugnação. Por isso eu estou vendo que o edital é irregular. Eu posso buscar mídia para chamar a atenção, mas por que eu não fui lá e apresentei minha impugnação? Então, você acha que houve um uso político da situação? Não, eu não quero entrar nessa discussão, não, mas o que você está falando, você está dizendo isso. O que me estranha, me causa estranheza, você publica o edital, esse edital fica 45 dias até a sessão. A gente procura o rádio, e aí a imprensa tem o seu papel, né, de chamar a atenção, mas ao mesmo tempo, por que eu não exerço minha cidadania e vou lá e impugno o edital? Dizendo que o que eu estou mostrando na imprensa, eu tenho que questionar formalmente. Certo? Então, e outra coisa, a gente em momento algum se absteve de discussão. Tanto que fomos colocar a nossa cara a tapa quando fomos para os bairros, fomos para a Câmara propor esse edital. Não foi um edital monocrático. Não, isso ajudou muito vocês. Eu até acho que a Prefeitura tem que copiar esse tipo de postura justamente com relação a esse empréstimo aí dos 15 milhões, porque isso ajudou muito vocês
nessa questão da licitação. A população apoiou e muito essa licitação. O Caio, Luciano, inclusive as estratégias... antes de passar para você, eu só tenho uma última pergunta e vou passar para você, Luciano. Porque essa pergunta é uma das 3 que tem sido mais levantadas aí nas redes sociais, entendeu? Inclusive pela oposição, que é com relação às vencedoras da licitação, que foi a ATP e a Cidade das Águas, que é uma empresa ligada a Raimundo Stelli. Então você aí não tem uma mudança, né, daqueles que comandam o sistema atualmente em Alagoinhas. Você só tira a chave e continua o Raimundo Stelli e a ATP. O que a gente questiona é o seguinte: se eles agora atestam que não tem recursos para investir no sistema atual, como é que eles vão ter dinheiro para investir em todos aqueles benefícios que a prefeitura tem, né, dado esperança aos usuários? Excelente pergunta. Nosso amigo está inspirado hoje. É simples. Segurança jurídica. Como é que eu invisto num negócio que eu não tenho nenhuma segurança? Não. Essa é a questão, é moldar o atual. Não, mas a informação que a gente tem não é só essa questão. Mas existem dívidas, inclusive previdenciárias e trabalhistas, com relação às empresas de ônibus. Mas eu estou lhe falando no sentido de que o sistema atual é baseado em contratos que autorizam as empresas a funcionar, a operar de maneira precária. São autorizações precárias. Inclusive, lembrando aí do nosso amigo Radiovaldo, ele tinha um inquérito civil no Ministério Público, ele questionava, inclusive, a inserção da ATP no sistema de Alagoinhas lá em 2011, que foi até arquivado. Eu já agora na SMTT, eu já tive várias reuniões com a promotora para debater isso. Foi um decreto do ex-prefeito Paulo César que autorizou a ATP a ingressar no sistema, ou seja, sem qualquer tipo de procedimento licitatório, é um ato precário. Aí você se questiona, como investir num sistema que você não tem segurança jurídica nenhuma? Você não tem parâmetros tarifários, o município não assina nenhuma responsabilidade perante o negócio. Aí você vem colocar dinheiro no negócio se você não tem nenhuma contrapartida e nenhuma segurança. Porque, por exemplo, como se fez aí no passado, que se ficou 3 anos sem reajuste tarifário. Verdade. Aí vem outra questão, a isenção. Nós temos que... Eu sou um fã do ministro Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, quando se fala, justamente quando fez o pacote de concessões do governo federal, e ele foi vender esse pacote, ele foi fazer propaganda do pacote. Para você atrair o quê? Investidores, para dizer, nós respeitamos as normas, nós respeitamos as regras do jogo. Venha para cá, invista aqui. Alagoinhas precisa passar essa mensagem, que nós respeitamos a regra do jogo. Eu não posso ficar dizendo, eu assinei um contrato, mas amanhã muda a gestão, eu vou cancelar esse contrato. Vai virar o quê? Alagoinhas vai ficar o quê para os empresários, para os investidores? Quem vai querer vir para aqui? O cenário que nós tínhamos do transporte era esse, de decretos precários. Então, por exemplo, se eu não tenho reajuste tarifário, se eu não tenho segurança jurídica, eu vou investir para quê? Eu vou manter o basicão, né? Usar um termo popular. Então, respondendo a sua pergunta, o que a gente precisa ter em mente agora é que nós inauguramos um novo marco regulatório com regra do jogo pré-estabelecida. Por exemplo, a ATP concorreu? Concorreu. Ela tem agora um compromisso com o município, está lá na assinatura da ata. Se ela não cumprir, como também a Cidade das Águas, que tem um seguro proposta, que é uma quantia que é ou depositado ou ela banca um banco, né? Ela vai no banco e faz um seguro daquela quantia. Né? Se eles não cumprirem, eles têm 120 dias para iniciar a operação com tudo que foi acordado. Se eles não cumprirem, esse dinheiro o município vai a título de indenização. A título de indenização, que chama seguro proposta. A partir da assinatura do contrato, aí é seguro execução, que é justamente para garantir que a empresa vai cumprir com suas obrigações. Então, só para finalizar, é salientar isso para a população, para os nossos ouvintes nesse momento. Nós estamos inovando, iniciando um novo marco regulatório com regras do jogo pré-estabelecidas. E o que eu quis falar de isenções, o prefeito nas audiências, ele se comprometeu, as isenções que já estão aprovadas em lei, elas serão respeitadas. Mas a partir de agora, desse novo marco, qualquer isenção que venha a ser aprovada tem que ter a contrapartida. Isso está na lei de concessões. Eu não posso conceder isenções para os outros pagarem a conta. Se eu quero dar uma isenção, eu tenho que dar o quê? A contrapartida para o operador.
Senão o operador vai fazer o quê? Ele vai ver que vai quebrar, ele tem lá o também... Vai repassar os custos para os outros usuários. Não, ele não pode nem repassar. Ele vai pedir o quê? A revisão tarifária. Ele diz, o senhor concedeu essa isenção aqui, o meu faz o estudo, eu estou tendo um déficit tanto, então a gente precisa reequilibrar. Então, quem vai pagar a conta? O usuário que paga a tarifa. Então, é essa a questão que tem que ficar claro para a população. Hilton, bom dia, procurador da SMTT. O que a população de Alagoinhas precisa, né, receber de informações, né, por parte da Prefeitura de Alagoinhas com relação à preocupação, né, dos cidadãos alagoenses que utilizam o transporte público. Com relação à estrutura, né, o que é que o município vai oferecer para os usuários, né, com relação à infraestrutura dos ônibus? Tem uma pergunta, inclusive, é uma dúvida aí de usuários, se esses ônibus terão câmeras, né, de segurança, né, qual é a quantidade exata, né, do que os ônibus irão oferecer esses serviços em Alagoinhas. Ótimo. E salientando, Caio, o seguinte, que a SMTT utilizou estratégia que conseguiu até controlar as manifestações. Sim, né? não tem manifestação contrária. Não teve. Aliás, a única manifestação contrária que teve foi, aliás, pública, foi de Tonho Rato. Foi. E na justiça a Xavier. Mas você não teve nenhuma manifestação, pelo menos dos grupos, né, de estudantes, aquele pessoal que foi na rua contra a questão como é daquela proposta do cartãozinho, como é o nome? Integração. Da integração, aquela questão da integração. Vamos falar rápido. Não teve manifestação dessa vez, né? Sim, Hilton, com relação à estrutura. Vamos lá, Luciano Reis, nosso amigo de longas datas. Da época que era 5h30 da manhã para pegar o relatório do quartel. Era o sentinela do 4º Batalhão. Caio, eu gostaria de anunciar para a população justamente qual foi o compromisso que foi assinado pelas empresas vencedoras. Nós vamos ter um investimento inicial de cada lote, cada empresa vencedora vai ter que investir em média R$7 milhões em cada lote. Só para você ter uma ideia, cada ônibus novo custa R$350 mil em média. Então a gente fez os cálculos, cada lote a empresa, só na frota serão investimentos em torno de R$7 milhões. Nós vamos ter nesses carros, são um pouco mais de 60 carros, todos com 3 portas, e o embarque vai ser pela frente. A porta do meio vai ser com elevatória, com a plataforma para deficiente. E o desembarque poderá ser feito por essa porta do meio e pela porta do fundo. Então, nós já avançamos, né, nesse aspecto. Com acessibilidade não só à plataforma, porque tem a questão visual. Né, a questão visual dentro do carro, o corrimão, o local para o deficiente visual, colocar a cadeira também para deficientes visuais, tem toda uma acessibilidade que está na lei de acessibilidade. Então, o investimento inicial de cada empresa, só na frota, R$7 milhões. Respondendo a pergunta do Luciano, todos os carros terão câmera e GPS. Todos os carros terão câmera e GPS, câmeras de segurança e GPS. E a cereja do bolo, as empresas têm, a partir da assinatura do contrato, 120 dias para iniciar a operação, mas em 30 dias elas vão ter que apresentar o projeto de integração do sistema de bilhetagem eletrônica, elas vão ter que apresentar o projeto da central de atendimento ao usuário. Por exemplo, para as pessoas terem uma referência, a questão da 324, que é a Via Bahia. Você tem aqueles pontos de apoio ao usuário. Aquilo é previsto em contrato. No nosso caso, as empresas vão ter que ter na sua sede, na sua garagem, uma central de monitoramento, porque os carros, Luciano, com GPS e câmera, e vão ter que ter também uma central de atendimento ao usuário. Elas vão ter 30 dias a partir da assinatura do contrato para apresentar todos esses projetos. O novo sistema de integração de bilhetagem eletrônica, a central de monitoramento e a central de atendimento ao usuário. Então, essa é a diferencial. A gente sai, como se fosse sair da água para o vinho, como se diz o ditado, né? Verdade. Melhora em muita qualidade, porque, inclusive, Gomes, hoje, se alguém diz, o motorista não foi no final de linha, aí chega lá e faz uma manifestação na SMTT. Aí eu chamo o motorista e um representante da empresa para ouvir, aí ele diz, eu fui. Como é que eu provo que ele não foi? Eu tenho a versão do usuário e tem a versão da empresa. Tenho a versão da empresa. Eu não tenho uma prova de que efetivamente ele não foi. Com o GPS agora,
Se a pessoa dizer que ele não parou, eu vou saber que ele não parou no ponto. O pessoal chama de janelar, né? Que os idosos questionam muito na SMTT. Isso, exatamente. Vocês passaram a entender o que é que a gestão Joaquim está oferecendo às pessoas? Então, é evidente, como eu falei no início, os critérios, e Caio até me questionou, eu acabei só respondendo um. Caio, os critérios, dentro do que a lei de concessões permite, a lei de mobilidade urbana, nós tínhamos que defender a empregabilidade. Eu não sei se você vai ser contra mim e dizer que eu exigi no edital, porque eu estou fazendo um edital que é para o Brasil todo. Diferente do que tentaram dizer aí, a gente não privilegiou ninguém. Porque quando você exige experiência, se eu estou buscando no mercado empresas que vão prestar serviço de transporte coletivo urbano, qual o melhor critério de escolha se não experiência, Gomes? Porque aí você vai ter certeza, evidente, uma certeza inicial, de que essa empresa não vai prestar um mau serviço, porque ela tem vários atestados de capacidade técnica emitido por outros entes, comprovando que ela já prestou serviço de boa qualidade, certo? A questão da empregabilidade. Agora a notícia de primeira mão no programa Primeira Mão. Eu ia até lhe questionar mais à frente, mas já que você já se adiantou... Nós vamos, após a homologação, a assinatura do contrato, né, que tecnicamente é chamado adjudicar o objeto, você entrega o objeto à empresa vencedora, após a assinatura do contrato pelo prefeito, nós vamos nomear uma comissão de acompanhamento da implementação do sistema, e nós vamos colocar nessa comissão, inclusive, Gomes, para justamente acompanhar para e passo essa rescisão e contratação desse empregado, certo? Então, por exemplo, a ATP, ela mantém o CNPJ, então a ATP cumprir a empregabilidade para ela é mais tranquilo, porque ela não precisa nem mudar, nem rescindir para fazer um novo contrato. É evidente que se ela quiser fazer isso, nada impede, porque ela pode estar se baseando num novo contrato de prestação de serviço, ela pode inaugurar também com os operadores um novo marco. Agora, por exemplo, a Cidade das Águas. O que é que tem que ficar para as pessoas ouvirem? A Cidade das Águas apresentou um contrato social, isso é público. Depois, se você quiser, eu lhe dou, a gente está escaneando todo o processo. Se você quiser, eu deixo, você me arruma um pendrive, você vai ter de A a Z o processo de licitação. Tudo, do processo inicial até a conclusão. A Cidade das Águas é uma empresa que tem como seu sócio administrador, como administrador, que Gomes sabe muito bem que o administrador necessariamente não precisa ser sócio, ele é nomeado no contrato social. Então ele tem como administrador o senhor Raimundo Stélio, que é notório que tem longa experiência no serviço de transporte de Alagoinhas. Sim. Então o que é que ocorre? Isso não impede, ele não está impedido de contratar com a administração, certo? A própria cidade de Alagoinhas, se quisesse concorrer, ela teria que ver claras certidões. Eu não vou entrar no mérito da habilitação financeira da cidade de Alagoinhas. Ele veio uma empresa criada em 2012 que tem como administrador o senhor Raimundo e trouxe o know-how dele de transporte para a empresa, que o edital permitia. A empresa poderia já ter prestado serviço, ou seus sócios diretores, ou seu corpo operacional pode trazer o know-how, porque inclusive a lei de licitações não permite que você faça determinadas exigências que diminua a concorrência. Então, por exemplo, se eu exijo experiência para uma empresa nova, eu estou justamente... Quer dizer, então a empresa nova não entra no mercado, verdade, não vai contratar com a... Mas os seus administradores poderiam atestar exatamente, maior. Ela traz do mercado profissionais que têm know-how, que foi o que a Cidade das Águas fez. Eu vou trazer seu Raimundo, ele tem todo o know-how de 40 anos no sistema. Então esse ponto crucial, a questão dos critérios. E a experiência, empregabilidade e a frota foram os 3 principais critérios de escolha. Lembrando que nós ficamos com o limite máximo, né? As 2 empresas ofereceram 20% de frota nova, porque é justamente o maior custo para iniciar a operação. Mas lembrando, viu, Caio, para a população, nós vamos ter um programa de renovação de frota anual de 20%. Então nós vamos ter agora 20% de frota nova e os 80% restantes não pode ter mais de 5 anos de uso, em média.
Então nós não vamos ter agora veículos com mais de 10 anos. Porque é média. Tá entendendo? Nossa média não pode exceder. Eles contrataram isso, 5 anos. De média. Então não vamos ter. Hoje nós temos, Gomes, para você ter uma ideia, nós temos carros com 16 anos de uso rodando. Nós vamos ter 20% novo e não vamos ter carros com mais de 10 anos rodando. Então, só para contar essas novidades aí, nós vamos ter central de atendimento ao usuário, central de monitoramento, um novo sistema de bilhetagem. O novo validador, Caio, o novo validador, que Salvador fez até a propaganda aí, Gomes, para evitar fraude, aquele caso, infelizmente, acontece. Não é para a gente tranquilo falar isso aqui. Da mãe que pega o cartão do filho de estudante e usa a meia passagem. Verdade. Gastando do filho. O que é que nós vamos ter? O validador. O validador com leitor facial. Então, se ela usar o cartão de terceiros, no caso do filho, esse cartão será bloqueado. Isso ela vai ter que ir, até né? furtos, inclusive, gente que furta pra tudo. Exatamente, ela vai ter que ir na CMTT com o filho, prestar declaração, vai estar claro lá, aprovado que ela usou o cartão do filho, entendeu? Então nós estamos buscando isso. Agora tem a parte de infraestrutura, evidentemente, a gente já está fazendo aí, vai fazer um edital de chamamento para a questão de abrigos, né? Abrigos de ônibus. Estamos tentando fazer uma parceria com a Sinarte para melhorar aquele abrigo da rodoviária. Sim. Que ali é um cartão postal que infelizmente ainda não... Aquilo é um símbolo do descaso, realmente, do abandono. É aquela área ali... Vamos melhorar aquilo ali. Então está ainda ao layout da frota, Caio. As empresas também vão apresentar. Não vai ser o layout que a empresa quer. Eles vão apresentar para a gente um layout e nós vamos aprovar. Certo? Então ainda de acordo com os lotes. Lote 1 é uma... Lote 1, lote 2. A gente vai fazer essa divisão, mas esse layout ainda vai ser aprovado, né? O envelopamento dos carros, certo? A gente vai tentar manter assim, a gente tudo que vê de bom a gente pode copiar. Por exemplo, você vê o sistema Integra em Salvador. Você tem os ônibus nas cores azul, verde e tem também o amarelinho, que é o sistema complementar. Isso. Pronto, Hilton, a gente vai para um rápido intervalo, mas já tem duas perguntas no... É exatamente isso. A gente vai para poder também ler as perguntas, para poder os ouvintes que querem questionar o Hilton a respeito dessa situação aí do transporte coletivo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já a gente volta.